Tudo se inicia quando vovó Piedade, com o coração apertado, pediu que Paulina conversasse com Carlos Daniel. A jovem, ainda com a voz trêmula, contou que tinham finalmente encontrado Carlinhos. Surpreso, Carlos Daniel perguntou se ela tinha certeza, e Paulina confirmou com convicção. Disse também que algumas mulheres tentaram se comunicar com ele, mas ele recusou. Carlos Daniel reagiu com desconfiança, achando que eram apenas curiosas, mas Paulina insistiu, elas sabiam informações precisas sobre o menino. Enquanto isso, na casa de Rodrigo e Patrícia, ele revelou à esposa que Paola era quem estava de volta à mansão. Patrícia, confusa, lembrou que Paulina havia prometido voltar para ajudar. Quis saber o que Rodrigo faria se fosse realmente ela. Com firmeza, ele respondeu que não hesitaria em entregá-la à polícia. Na mansão, Paulina conversou com Carlos Daniel e disse que pretendia ir à fábrica para ajudar no que fosse preciso. Mas ele foi direto ao dizer que não precisava. Carlinhos era seu filho, e ele resolveria tudo sozinho. A frieza dele deixou Paulina abalada, lutando para esconder a tristeza que lhe invadia o peito. Foi então que o telefone tocou. Era Marina. Carlos Daniel atendeu ansioso, querendo saber se ela realmente estava com Carlinhos. Marina confirmou e explicou que o menino tinha um ferimento na cabeça e a perna engessada. Preocupado, ele perguntou onde estavam, mas Marina recusou dizer, dizendo que antes precisavam conversar sobre a recompensa. Do outro lado da cidade, Patrícia pediu ao marido que não entregasse Paulina à polícia. Rodrigo, desconfiado, comentou que ela falava como se fosse ela mesma quem estivesse na mansão. Patrícia não negou. Disse que Paola tinha ido embora, talvez para sempre, e que Paulina estava, mais uma vez, ocupando seu lugar. Carlos Daniel tentou convencer Marina a entregar o menino diretamente à polícia, mas ela se negou. Disse que isso seria perigoso. Ele insistiu em saber onde poderia buscar Carlinhos. Marina afirmou que pensaria a respeito, mas sugeriu que elas entregassem o menino em um lugar e que o dinheiro fosse deixado em outro. Disse que avisaria depois onde seria esse encontro. No casarão, Paulina, em prantos, desabafou com vovó Piedade. Contou que queria estar com Carlinhos, mas Carlos Daniel não permitiu. Piedade tentou acalmá-la, dizendo que ele só agia assim porque pensava que ela era Paola. Paulina, com medo, disse que se ele descobrisse a verdade, seria ainda pior. Vovó duvidou, e foi aí que Paulina confessou ter contado tudo para Patrícia. Na mesma hora, em outro lugar, Isabel e Moacir caminhavam em direção a Marina e Antônia, que estavam ao telefone. Moacir, desconfiado, exigiu saber o que estava acontecendo. As duas disfarçaram, dizendo que estavam ligando para uns conhecidos, tentando despistar a atenção dele. Enquanto isso, Rodrigo comentou com Patrícia que agora fazia sentido o comportamento estranho de Paola. Ele dizia com convicção que não era ela, e que logo contaria tudo a Carlos Daniel. Mas, por ora, queria poupá-lo por causa da preocupação com o filho. Patrícia implorou para que ele não fizesse isso, pois acreditava que Paulina ainda poderia ajudar muito aquela família. De volta à mansão, vovó Piedade disse que Patrícia era discreta, mas Paulina revelou que pediu a ela que contasse tudo a Rodrigo. Piedade ficou confusa e alertou que, se descobrissem, iriam querer mandá-la para a cadeia. Paulina, resignada, disse que pagaria pelo que fez, se fosse necessário. Mas vovó garantiu que não deixaria isso acontecer. Na casa das mulheres, Isabel e Moacir voltaram a questionar Marina e Antônia, que continuavam penduradas no telefone. Mais uma vez, elas mentiram,
dizendo que estavam ligando para homens com quem estavam flertando. Isabel, firme, avisou que esperava que não estivessem tentando vender grumete. Antônia provocou, perguntando por que então ela mesma não o devolvia. Isabel respondeu que tinha medo de ser acusada de algo. No fim da tarde, vovó Piedade atendeu ao telefone. Era Carlos Daniel. Após a conversa, ela contou a Paulina que ele queria algumas roupas, pois iria para um lugar mais próximo, esperando uma chance de recuperar Carlinhos. Disse também que as mulheres que estavam com o menino sugeriram deixá-lo em um local e depois pegar o dinheiro em outro. Mais tarde, sozinha em seu quarto, Paulina decidiu telefonar para a casa de Douglas Maldonado. Uma funcionária atendeu, informando que ele havia viajado. Paulina perguntou se Paola estivera lá, mas ninguém sabia responder. Ao desligar, ela ficou pensativa. Estava convencida de que Paola partiu com Douglas, pois não havia outra explicação. No dia seguinte, Paulina chegou à fábrica. Assim que entrou, cumprimentou Rodrigo. Ele a olhou fixamente, em silêncio, como se analisasse cada detalhe de seu rosto, tentando decifrá-la. Na mansão, Patrícia procurou vovó Piedade para uma conversa séria. Antes mesmo que ela dissesse algo, a senhora disse que se fosse sobre a usurpadora, já sabia de tudo. Acrescentou ainda que estava do lado de Paulina, pois sua presença trazia paz àquela casa. Patrícia concordou, mas revelou que estava preocupada. Rodrigo queria mandá-la para a prisão. Enquanto isso, na fábrica, Paulina perguntou por Carlos Daniel. Rodrigo respondeu que ele estava ocupado, resolvendo os assuntos de Carlinhos. Paulina disse que precisava falar com ele, mas Rodrigo não achava necessário. Mesmo assim, determinada, ela pegou o telefone e ligou para o banco, dizendo que era Paola Bracho. De volta à mansão, vovó Piedade aconselhou Patrícia a pedir que Rodrigo deixasse Carlos Daniel tomar suas próprias decisões. Disse que o tempo mostraria o que era certo, e Patrícia concordou. Com sinceridade, ela disse que acreditava que Paola não voltaria. A vovó, emocionada, confessou que também esperava isso, com todo o coração. Em outro ponto da cidade, Carlos Daniel recebeu uma ligação de Antônia. A voz dela do outro lado da linha soava decidida. Disse que contaria onde deixaria o menino e que ele deveria levar o dinheiro para lá. Carlos Daniel concordou, sem discutir. Sabia que o importante agora era garantir a segurança de Carlinhos. Na fábrica, Rodrigo decidiu confrontar Paulina. Olhou fixamente para ela e revelou que já sabia da verdade. Paulina não negou. Admitiu que tinha voltado sim, mas apenas para enfrentar Paola. Disse que infelizmente, não conseguiu encontrá-la. Quando Rodrigo perguntou se ela queria ocupar o lugar de Paola de novo, Paulina respondeu que não, que jamais seria cúmplice dela. Do outro lado do mundo, no Havaí, Paola caminhava pela casa procurando por Douglas. Braulio, ao vê-la, disse que ele estava na sala. De repente, Paola levou a mão à nuca com uma expressão de dor intensa. Sem conseguir resistir, caiu desacordada. Desesperado, Braulio correu para chamar Douglas, que saiu apressado em direção ao quarto. Enquanto isso, Carlos Daniel continuava negociando com Antônia. Ela explicou onde deixaria Carlinhos, e ele perguntou se R$ 5.000 seriam suficientes. Antônia ficou surpresa, mas acabou concordando. Quando desligou, avisou Marina, que rapidamente lembrou a amiga de que o combinado era dividir o dinheiro meio a meio. Paulina voltou a falar com Rodrigo. Disse que precisava enfrentar Paola e encontrar Carlinhos.
Rodrigo retrucou, culpando ambas pela situação. Mas Paulina discordou. Apesar de tudo, dizia acreditar que Paola não seria capaz de algo tão cruel. Acrescentou ainda que não ficaria muito tempo naquela casa, pois seu erro também precisava ser pago. No Havaí, Douglas tentou convencer Paola a chamar um médico. Ela, teimosa, recusou. Disse que não perderia a festa pela qual tanto esperava. Garantiu que foi só uma dor passageira e que já estava bem. Mesmo desconfiado, Douglas resolveu não insistir. Na fábrica, Rodrigo atendeu o telefone e ouviu a voz de Carlos Daniel. Ele contou que Carlinhos seria entregue naquela noite, às 10. Quando desligou, Paulina pediu para falar com ele. Carlos Daniel não queria, mas Rodrigo passou a ligação. Paulina tentou fazê-lo agir com calma, mas ele foi duro. Disse que o dinheiro era dele e que decidiria o que fazer com o filho. Durante a festa no Havaí, Douglas se afastou por um momento, dizendo que precisava resolver um assunto. Paola, então, ficou sozinha e logo começou a flertar com outro homem que se aproximou. Sorridente, ela parecia se divertir com a atenção. Enquanto isso, Leda conversava com Carlos Daniel. Falou mal de Paola, chamando-a de insensível, e se ofereceu para ir com ele deixar o dinheiro. Disse que às 9 estariam no local combinado e que às 10 pegariam o menino. Carlos Daniel tentou convencê-la a não ir, mas Leda insistiu, faria questão de acompanhá-lo. Na fábrica, Rodrigo recebeu um envelope, e ao abri-lo, descobriu que vinha de Douglas Maldonado. Chamou Paulina e entregou o conteúdo. Ela ficou apreensiva. No Havaí, o homem que flertava com Paola se aproximou ainda mais. Elogiou sua beleza e Paola retribuiu, dizendo que ele também era atraente. Quando o homem disse que ela era a flor mais bonita da festa, Paola sorriu e perguntou se aquilo era um convite. De volta à fábrica, Rodrigo leu o documento e informou Paulina sobre o que estava escrito. Douglas havia retirado de Paola o direito de administrar a fábrica, passando tudo para ele. Concluiu, então, que ela não tinha mais motivos para permanecer ali. Na mansão, Vovó Piedade falava ao telefone com Carlos Daniel. Quando desligou, contou a novidade para Adelina. Disse que às 10 da noite iriam buscar Carlinhos. Com os olhos marejados, afirmou que sentia que finalmente era ele. Adelina respondeu com fé, dizendo que rezaria para que tudo desse certo. No Havaí, Paola combinava um encontro com o homem da festa. Ele perguntou se ela não estava satisfeita com o companheiro. Paola riu e disse que sim, mas que adorava conhecer novas possibilidades. Foi então que Douglas voltou, abraçou Paola com força e lhe deu um beijo apaixonado, enquanto ela continuava olhando para o outro homem. De volta à empresa, Rodrigo informou Paulina que ela podia ir embora. Ela quis saber quem havia pedido a Douglas para tirá-la do cargo. Rodrigo disse que não sabia. Paulina suspeitou que Paola tivesse viajado com Douglas. A revelação surpreendeu Rodrigo, que pediu segredo, pois Carlos Daniel não podia saber. Paulina então implorou, queria que ele rasgasse aquele documento. Em outra parte da cidade, Antônia desabafava com Isabel. Disse que levaria Grumete para a casa de Moacir, porque Marina planejava trocá-lo por dinheiro. Isabel quis saber se ela concordava com isso, e Antônia afirmou que não. Estava apenas tentando proteger o menino. Na fábrica, William entrou na sala de Stephanie e quis saber notícias de Carlinhos. Ela contou que seu irmão iria buscá-lo à noite. Disse que gostaria de estar com ele naquele momento difícil.
Verônica, ao ouvir, garantiu que ele não estava sozinho, Leda estava ao lado dele. Rodrigo, com o rosto fechado, recusou-se a rasgar o documento. Disse que Paola agora estava nas mãos de alguém muito poderoso. Paulina rebateu com firmeza, Douglas só queria uma aventura com Paola e logo a abandonaria. Rodrigo insistiu que ela deixasse a casa e a empresa. Paulina se recusou e enfrentou. Ele, exaltado, ameaçou matá-la, e ela respondeu: quem ele queria matar era a verdadeira Paola, não ela. Enquanto isso, Antônia reforçou com Isabel que aquela era a melhor decisão. Disse que Grumete ficaria seguro na casa de Moacir. Isabel, então, aceitou. Mas a notícia deixou Carlinhos inquieto e aflito. Na empresa, William conversava com Stephanie quando Rodrigo apareceu. Com um olhar sério, anunciou que a usurpadora havia voltado. William quis saber se Carlos Daniel já sabia. Rodrigo disse que não, que por enquanto estava poupando o irmão. Mas confessou estar em dúvida se devia ou não entregar Paulina à polícia. Stephanie, decidida, disse que aquele era o momento ideal, e que ela mesma tomaria essa atitude. Isabel se abaixou diante de Carlinhos e explicou que ele iria para a casa de Moacir. O menino, com lágrimas nos olhos, disse que estava com medo de se afastar dela. Disse que pediria à família para deixá-la morar com eles. Isabel tentou explicar que isso não seria possível, mas o garoto garantiu que a amava. Os dois se abraçaram com força, emocionados. Na mansão, Adelina levou uma bandeja com chá para Paulina. Ao entrar no quarto, chamou-a pelo nome verdadeiro. Paulina se assustou. Adelina sorriu e revelou que os empregados mais antigos já sabiam que ela não era Paola. Paulina, emocionada, disse que gostaria de ser ela mesma. Então Adelina perguntou se ela queria ser mãe das crianças e esposa de Carlos Daniel. Com os olhos cheios de lágrimas, Paulina respondeu que sim. Confessou que o amava, mesmo sabendo que esse amor não lhe pertencia. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.